aquilo também que já estava demais. Então eu fui ao Valdir Alu pedir, que eu falei até que ia embora. Ele falou, não, mas não sou eu só, são diretores e tal. Eu falei, não tem problema, eu falando com o senhor tá ótimo. E ele falou, então tá bem. Então, eu fui embora para o Rio, foi suspenso meu contrato. E depois me deram meu passo livre. Eu agradeci para ele, para o Corinthians também, claro. E fiquei no Flamengo 8 meses, depois fui para a Itália, fiquei 2 anos lá. Sua ilusão entra em campo. Olá amigos do canal, de volta com mais um vídeo para você. Hoje nós vamos falar da espetacular carreira de Garrincha, o anjo das pernas tortas. Lembrando que ainda não conseguimos chegar aos 2.000 inscritos. Então se inscreva no nosso canal para a gente chegar na marca histórica de 2.000 inscritos. Vai lá, se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo com os amigos. Agora nós vamos falar da carreira do anjo das pernas tortas. Não, por exemplo, traria o futebol para um futebol antigo. Quer dizer, uma maneira de jogar que hoje já joga diferente a beça. Eu acho que o futebol antigo era um futebol mais rápido, mais ofensivo. Hoje é um futebol mais defensivo. Garrincha, cujo nome verdadeiro era Manuel Francisco dos Santos, foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e mundial. Nascido em 28 de outubro de 1933, na cidade de Pau Grande, distrito de Magé, no Rio de Janeiro, Garrincha ficou conhecido como o Anjo das Pernas Tortas, devido a uma deformidade natural em suas pernas. Uma era mais curta que a outra e ambas eram tortas. Apesar disso, ele transformou essa característica em uma habilidade única, sendo imbatível nos dribles. Ele era um ponta-direita genial, conhecido por seus dribles desconcertantes, arrancadas rápidas e capacidade de improvisação. Era capaz de humilhar adversários com sua habilidade e, muitas vezes, parecia jogar com alegria e despreocupação, algo que cativava os torcedores. Fora de campo, Garrincha teve uma vida tumultuada, marcada excesso. Mesmo assim, seu legado é imensurável. Garrincha é lembrado não só por suas conquistas, mas também por seu estilo único, que simbolizava a essência do futebol arte. Ele permanece como um ícone do esporte e é reverenciado por fãs e especialistas como um dos maiores gênios que o futebol já viu. Garrincha teve uma passagem memorável pelo Botafogo, clube onde construiu grande parte de sua lendária carreira e consolidou seu nome como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Ele chegou ao clube em 1953, após um teste no qual encantou a comissão técnica com seu talento impressionante. Durante sua trajetória no Botafogo, Garrincha conquistou títulos importantes e se tornou uma das maiores lendas do clube. De estreia marcante, Garrincha estreou pelo Botafogo em 19 de julho de 1953, em um jogo contra o Bom Sucesso, no qual marcou 3 gols na vitória por 6-3. 2 conquistas durante os 12 anos em que vestiu a camisa alvinegra. Garrincha ajudou o Botafogo a conquistar campeonatos cariocas 1957, 1961 e 1972. O Botafogo se destacou em excursões internacionais durante sua era, e Garrincha foi peça-chave nessas vitórias, ajudando a projetar o nome do clube no exterior. Garrincha formou uma das parcerias mais icônicas do futebol brasileiro com Nilton Santos, outro grande ídolo do Botafogo e da seleção brasileira. Nilton foi responsável por incentivar a contratação de Garrincha, enxergando nele um talento único. E Botafogo, Garrincha era uma figura irresistível em campo. Atuando como ponta-direita, ele encantava os torcedores com seus dribles desconcertantes, improvisações geniais e arrancadas pelas laterais. Sua habilidade de passar por marcadores com facilidade fazia com que os estádios lotassem para vê-lo jogar. No Botafogo, ele se consolidou como o maior expoente do futebol arte. Legado no clube ao longo de 614 partidas com a camisa do Botafogo, Garrincha marcou 245 gols. Mais do que os números, ele deixou um legado de alegria e magia no futebol. Ele transformou o Botafogo em um dos times mais temidos da época, tanto no Brasil quanto no cenário internacional.
Mesmo após deixar o clube em 1965, o nome de Garrincha permanece eternamente ligado ao Botafogo. Ele é, até hoje, considerado o maior ídolo da história alvinegra e um símbolo de sua identidade. O estádio Newton Santos, casa do Botafogo, tem uma estátua em homenagem ao Ganjo das Pernas Tortas, eternizando sua conexão com o clube. Garrincha, suas pernas é torta porque você andou muito de cavalo ou é porque é estilo de jogo? Não, minha perna é torta assim mesmo, porque meu pai também tinha a perna torta. Então eu puxei meu pai a perna, quer dizer, igual. E é como meu filho também, agora que nasceu, vai fazer 2 anos, ele tem a perna torta também. Se vai ser um grande jogador de futebol, eu não sei, mas que tem a perna torta, tem. Garrincha foi um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira, sendo essencial nas conquistas das Copas do Mundo de 1958 e 1962. Seu talento incomparável e estilo de jogo desconcertante o tornaram uma lenda internacional, além de um dos maiores símbolos do futebol arte. Garrincha estreou pela seleção brasileira em 18 de setembro de 1955, em um amistoso contra o Chile, onde já mostrou o talento que o tornaria ídolo. Sua habilidade em dribles e sua alegria em campo encantaram os torcedores desde o início. Copa do Mundo de 1958. Garrincha foi uma peça fundamental na campanha que levou o Brasil ao seu primeiro título mundial, na Suécia. Apesar de não ter jogado as 2 primeiras partidas, ele estreou contra a União Soviética na fase de grupos, em um jogo considerado histórico. Nos primeiros minutos, Garrincha e Pelé mostraram todo o seu talento, desestabilizando os adversários. Com Garrincha no time titular, o Brasil deslanchou, vencendo adversários como França, semifinal, e Suécia, final. Sua combinação com Pelé foi decisiva, formando uma das duplas mais lendárias do futebol mundial. Copa do Mundo de 1962. Na ausência de Pelé, que se machucou no início do torneio, Garrincha assumiu o protagonismo e foi o grande herói da campanha do bicampeonato no Chile. Ele brilhou especialmente nas quartas de final contra a Inglaterra, 2 gols, e na semifinal contra o Chile, 2 gols, mostrando uma performance de outro nível. Garrincha foi eleito o melhor jogador da competição, terminando como artilheiro do Brasil com 4 gols, algo extraordinário para um ponta-direita. Mesmo sofrendo com febre antes da final contra a Tchecoslováquia, ele entrou em campo e ajudou o Brasil a vencer por 3-1, conquistando o título. Números pela seleção brasileira. Jogos 60 vitórias, 52 gols 17. Garrincha jamais perdeu uma partida pela seleção quando jogou ao lado de Pelé. Essa invencibilidade fortalece sua imagem como um dos maiores jogadores da história do futebol. Legado na seleção. Garrincha não era apenas um jogador de futebol, ele era um artista em campo. Sua alegria ao jogar, os dribles imprevisíveis e sua capacidade de decidir partidas em momentos críticos o tornaram um ícone. Ele personificava o que é de mais belo no futebol brasileiro, inspirou gerações de atletas. Mesmo após sua aposentadoria, Garrincha continua sendo uma referência inigualável. Ele é lembrado não só pelos títulos que conquistou, mas pela magia que levou aos gramados, encantando torcedores no Brasil e no mundo. Garrincha, qual foi o dia mais difícil da tua vida? O dia mais... A vida amorosa de Garrincha foi marcada por relacionamentos intensos e, muitas vezes, conturbados. Ele se envolveu com várias mulheres ao longo de sua vida e teve muitos filhos, o que reflete seu lado pessoal tão complexo quanto seu talento nos campos. Casamentos e relacionamentos. Nair Marques. Garrincha se casou pela primeira vez com Nair Marques, com quem teve um relacionamento de mais de uma década. O casal teve 8 filhas juntos. Durante esse período, Garrincha começou a lidar com problemas relacionados ao alcoolismo, o que gerou conflitos no casamento. Elza Soares. O relacionamento mais famoso de Garrincha foi com a cantora Elza Soares,
uma das maiores estrelas da música brasileira. Eles se conheceram no início da década de 1960, e o romance gerou grande repercussão na mídia, especialmente porque Garrincha ainda era casado. Após a separação de Nair, ele e Elza se casaram e permaneceram juntos por cerca de 17 anos. O relacionamento foi intenso, mas também marcado por dificuldades, incluindo episódios de ciúmes e agravamento do alcoolismo de Garrincha. O casal teve um filho, Manuel Garrincha dos Santos Júnior, apelidado de Garrinchinha, que infelizmente morreu em um acidente de carro aos 9 anos de idade. 3 outros relacionamentos. Após a separação de Elza Soares, Garrincha teve outros relacionamentos e mais filhos. Ele viveu com outras mulheres em seus últimos anos, mas não houve estabilidade devido ao seu estilo de vida. Filhos de Garrincha. Estima-se que Garrincha tenha tido entre 13 e 15 filhos de diferentes relacionamentos, mas o número exato não é confirmado. Seus filhos vivem espalhados pelo Brasil, e alguns deles mantêm viva a memória do pai. Um dos aspectos mais trágicos de sua vida pessoal foi a morte de Garrinchinha, seu filho com Elza Soares, que abalou profundamente o ex-jogador. Vida pessoal e dificuldades. A vida amorosa de Garrincha refletia seu espírito livre e despreocupado, mas também expunha os problemas que ele enfrentava fora de campo, como o alcoolismo e a dificuldade de lidar com sua fama e dinheiro. Apesar dos altos e baixos, ele deixou um legado que transcende suas falhas pessoais, sendo lembrado como um gênio do futebol e uma figura humana complexa. A morte de Garrincha, em 20 de janeiro de 1983, foi o desfecho trágico de uma vida marcada por glórias no futebol e dificuldades pessoais fora de campo. Ele faleceu aos 49 anos, no Hospital Pedro II, em Botafogo, no Rio de Janeiro, vítima de problemas relacionados ao alcoolismo crônico, que agravaram seu estado de saúde. Causas da morte. Garrincha sofria de diversas complicações de saúde nos anos que antecederam sua morte, incluindo cirrose hepática, decorrente do consumo excessivo de álcool ao longo de sua vida, desnutrição severa e fraqueza física, depressão, que foi agravada pelo esquecimento e abandono que enfrentou após sua carreira. O alcoolismo havia deteriorado não apenas sua saúde física, mas também sua vida pessoal e financeira, levando-o a uma situação de vulnerabilidade extrema. Os últimos anos de vida. Nos últimos anos, Garrincha viveu uma vida instável, enfrentando dificuldades financeiras, problemas familiares e isolamento. Ele lutou para se manter relevante, mas a falta de apoio e a dependência de álcool o afastaram de uma estabilidade que merecia por tudo que representou ao futebol brasileiro. O velório e o enterro. O corpo de Garrincha foi velado no Maracanã, um gesto que simbolizava o respeito e a admiração que o povo brasileiro tinha por ele. Milhares de fãs, amigos e admiradores compareceram para prestar as últimas homenagens. Ele foi enterrado em sua cidade natal, Pau Grande, distrito de Magé, no Rio de Janeiro. Apesar de sua morte em condições difíceis, Garrincha foi lembrado como um dos maiores gênios do futebol e um símbolo do futebol arte brasileiro. Legado após sua morte. A morte de Garrincha foi um alerta para os desafios enfrentados por atletas após o fim de suas carreiras, especialmente em uma época em que não havia o suporte que existe hoje. Seu nome continua vivo como sinônimo de alegria no futebol e inspiração para gerações. Ele é, até hoje, considerado um ícone do esporte e da cultura popular brasileira.